A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao podcast TBD em Síntese com Momento Pedagógico. Hoje, queridos, com a lição de Discipulando, graças a Deus por mais uma aula e hoje nós estamos com a presença de duas professoras aqui, a nossa querida amada irmã Sheila, e irmã Zuênia, nos dando esse prazer. Sejam bem-vindas, amadas. Amém. Pai do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, irmã Zuênia. É uma alegria enorme estar participando deste momento tão grandioso de contribuição para o aprendizado do povo de Deus. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Sheila. É um momento de alegria, né? Estamos aqui reunidas para mais uma contribuição pedagógica. Amém, graças a Deus, queridas amadas. E a nossa lição hoje, a nossa aula, né, está recheada de professores e também, queridos, nós temos aqui alguns objetivos que é importante, professor, né, observar, que são entender a importância dos estudos, né, nos tempos bíblicos e em nossos dias. Estimular, né, os discipulandos a dedicar-se nos estudos de forma a refletir a glória de Deus no ambiente escolar ou acadêmico. E também aplicar o testemunho diário, né, da palavra de Deus, tanto nos estudos quanto na futura, né, profissão. Graças a Deus, querido. E hoje, né, já iniciando com a dica pedagógica, a nossa querida, amada irmã, né, Sheila. Qual a dica pedagógica a senhora trouxe para nós, querida? A paz do Senhor, meus irmãos. A dica pedagógica que nós estamos trazendo hoje, baseado no tema da lição, como a lição fala, né, sobre a importância dos estudos para a vida do cristão. Então, você, professor, professora da classe do discipulado, independente da faixa etária dos seus alunos, que tal incentivar o estudo bíblico, né? Pode ser que na sua classe tenha alguns alunos que estudem na vida secular, que façam ensino médio, faculdade, graduação, pós-graduação, ou que façam a educação de jovens e adultos. Pode ser também que na sua classe não tenha ninguém nesse perfil, né? Então, proponha um estudo bíblico. Que tal apresentar para os seus alunos algum livro da Bíblia e pedir para que eles estudem durante a semana? E como dica, apresente para seu aluno um plano de estudo, pode ser um mapa mental, pode ser também alguma técnica de estudo que o seu aluno pode utilizar para estudar essas passagens bíblicas, né, que você, professor, professora, vai indicar para os seus alunos. Uma técnica bastante conhecida, utilizada também por algumas pessoas na vida secular, né, que é a técnica de estudo Pomodoro. Ela consiste em você estudar um determinado tempo, uns 10 minutos, ler, estudar, e depois tirar um momento para descanso. E aí o seu cérebro, ele vai, nesse momento de descanso, né? Seu cérebro, ele vai assimilando aquele conteúdo, vai absorvendo aquele assunto, e quando você retorna, 5 minutos depois, a sua mente, ela está mais descansada, o seu cérebro, né, ele está mais tem assimilado mais o conteúdo e, com certeza, o aproveitamento do estudo vai ser muito mais importante. Você pode também, professor, incentivar os seus alunos que, durante esse período de estudo, é interessante que algumas dicas sejam colocadas em prática, né? Então, por exemplo, organizar o local de estudo. Se você utiliza o seu quarto, ou uma sala, ou um local específico para essa finalidade, então manter esse local arejado, manter esse local iluminado, ventilado, limpo, organizado. Isso influencia bastante o ambiente, o seu cérebro, né? A assimilar aquele conteúdo, e com certeza você vai ter o seu rendimento vai ser muito maior. Então, professor, professora, escolha um livro da palavra de Deus, um livro que não seja
tão extenso, né? E passe para que sua turma estude durante a semana, dando algumas dicas de estudo, e quando for no outro domingo, você pergunta como foi, se você interessar, você também pode discutir como foi o estudo, e com certeza vidas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, irmã Rosimaira, essa é a nossa dica pedagógica para a lição de número 9. Que Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Hoje também com a professora Zuênia, né, dando a sua contribuição com a dica pedagógica. Querida amada e professora Zuênia, qual a dica pedagógica a senhora trouxe para nós? Então, vamos lá, né? Eu já gosto de trazer umas coisas diferentes. Então, querido professor, você vai precisar de 3 coisas bem simples, tá certo? Você vai precisar de um recipiente com água, né? De preferência transparente para que possa todo mundo dar uma observada, né? Uma bola, né? Uma bola que flutue, importante que flutue, e também uma esponja. E aí, para essa dinâmica, né? Você vai dizer assim, ó, aqui é o mundo qual a gente está inserido. E isso independente, né? Porque tem classes de discipulandos hoje que não atendem a jovens, mas atendem a pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, dá para fazer as duas aplicações, né? Então, você está no mundo. E aí nós estamos no mundo. Será que a gente é que nem uma bola que flutua na água, flutua, fica até molhada, mas não altera nada, né? Nem altera e nem absorve. Com o tempo ela vai ficar seca, sequinha. Então, será que você está fazendo esse papel, querido aluno, de estar no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, sem alterar o local que você está? Ou você está, como cristão, fazendo o papel dessa esponja, que agora seca, quando ela entra no mundo, olha só o que é que vai acontecer. Ela é cheia, né? Ela vai ficar cheia, ela vai absorver a água. Ela alterou a quantidade de água que está dentro desse recipiente. E a partir do momento, né, que ela faz esse papel, ela filtra uma quantidade de água, ela absorve. Só que, óbvio que isso é uma analogia, né? E após, ó, a gente aqui apertar, ela vai continuar molhada, mas ela devolveu para o recipiente uma quantidade de água. E aí, o que é que você quer dizer com isso, irmã Zoênia? Então, nós, como cristãos, né, cristãos, devemos fazer diferença nesse mundo. Nós devemos, sim, né, fazer parte do mundo, porque nós somos o sal, nós somos o sabor, nós devemos interagir, absorver, sim, o que o mundo nos dá, mas levar de volta, né, a água filtrada. Como a água passou aqui, né, na nossa esponja, então, filtrar e devolver para essa sociedade, na realidade, um conteúdo cristão, né, ético, né, baseado no nosso conhecimento, que na EBD, aí vocês vão puxar, né, para o aluno, que na EBD você tem esse conhecimento, é aqui que você está buscando aprender da palavra de Deus para estar inserido no mundo e não ficar só que nem a bola, flutuando lá, e sim pegar, absorver aquilo que lhe convém, como os estudos, né, como as vivências no local de trabalho, mas também para devolver ao mundo experiências pautadas na Bíblia, numa vida cristã, né, que vai chegar um dia a ir ao céu. E é isso, viu, querido professor, irmã Rosimar, irmã Sheila? Essa é a minha dica para hoje. Graças a Deus, minha amada. Que bom, né, professor? Essa dica vem somar ainda mais essas dicas, né? Para, assim, o crescimento, né? Para um melhor aprendizado do seu aluno. E, querido, nós não poderemos ficar de fora, né? Para dar alguma dica. Então, querido, eu pensei de você, professor, trabalhar algumas estratégias, né, de estudo, que é muito importante, e o objetivo seria estimular o hábito de estudar do seu aluno. Então, querida, é muito interessante passar para os alunos, estabelecer metas e objetivos claros, né? E também fazer conexão com a vida real. Nós sabemos que uma forma eficaz de estimular o interesse pelo estudo é relacionar os conteúdos, né, com situações cotidianas, procura exemplos práticos que demonstrem a aplicação do que está sendo estudado, né?
É muito interessante também, professor, estimular o seu aluno a utilizar os recursos multimídia, né, que é muito interessante. O uso de recursos multimídia, como vídeos, áudios e imagem, ele pode, né, tornar o estudo mais atrativo e interessante. Ao invés de ficar apenas nos livros e textos, né, é muito interessante repassar para o nosso aluno, querido professor, explorar diferentes formatos de materiais de aprendizagem. E também uma das coisas importantes, que até a nossa irmã Sheila também colocou aqui, é a questão de estabelecer uma rotina, um local apropriado para o estudo. Né? Ter uma rotina de estudo é essencial para manter o interesse em longo prazo, né? Estabelecer também horários fixos para o estudo, né? Isso pode ajudar a criar um hábito e tornar o estudo, né, muito mais prazeroso. Então, querido professor, essas são as orientações, essas são as dicas pedagógicas que nós trouxemos, querido professor, para você. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua aula, lhe concedendo uma aula produtiva. Prezada professora Sheila, irmã Joênia, com suas considerações finais. Amém, irmã Rosimar. Nós estamos muito alegres por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui gravando estas dicas pedagógicas tão valiosas. Louvamos a Deus pela nossa vida, pela vida da irmã Zoênia, pela sua vida, irmã Rosimar. Que Deus continue sempre abrindo as nossas mentes para que a gente possa, né, sempre fazer com muita alegria este trabalho e, com certeza, estarmos semanalmente, né, auxiliando os nossos professores das classes do discipulado a ter uma aula produtiva, uma aula abençoada e que vidas sejam transformadas. Amém. Faço das palavras da irmã Sheila a minha e ainda complemento dizendo que você, professor, que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, porque sempre estaremos aqui trazendo esses momentos tão maravilhosos que vai contribuir com você a deixar a sua aula mais dinâmica, mais divertida também. Amém? Muito obrigada, irmãs, pela presença e pelo auxílio hoje também. Amém, amém. Graças a Deus, querido professor. E estas são as dicas, né, para a lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, ao nosso pastor Martins e ao Denec pela confiança. E as nossas queridas professoras que estiveram aqui conosco, que Deus abençoe a todas. E, querido professor, relembrando aí que este canal, querido, é feito para você. Vai lá, compartilha, se inscreve, né? E que Deus em Cristo possa vos abençoar.